noite a todos. Boa noite, Lilian, Marcos Vinícius, doutora Débora Otero, muito obrigada. Hoje o Micromeio veio trazer para vocês uma contribuição, né, juntamente com uma campanha, né, de conscientização do uso racional de antibióticos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e a gente trouxe duas pessoas que são que têm, né, a referência para falar para vocês desse assunto. E, então, a gente sabe, né, que a Organização Mundial de Saúde tem a campanha do dia 18 a 24 de novembro, e o tema da campanha desse ano é Eduque, Colabora e Faça Agora. Faça agora porque não tem mais tempo, né, Marcos Vinícius? A gente está precisando, de verdade, se conscientizar sobre o uso do antibiótico de uma maneira inadequada. E a gente tem algumas medidas de prevenção, a gente tem como participar disso, a comunidade tem como participar, nós, com os nossos entes queridos, podemos participar. Então, a gente vai saber como hoje, né? E como funciona tudo isso dentro do hospital. Meu nome é Janaína, eu passo a palavra para o Marcos Vinícius apresentar, a doutora Lília, a doutora Débora, e a gente vai dar sequência à apresentação. Boa noite a todo mundo, doutora Lília, mais uma vez, sócia daqui da casa já, doutora Débora, também sócia da casa, e Janaína, dona do canal. Muito obrigado, nosso diretor que está nos bastidores, meu nome é Marcos Vinícius, estou aqui para falar. Então, legal, mais um Micromeio, né? Hoje, terça-feira, 7h35, nessa próxima hora a gente vai debater justamente mais uma vez, sobre o uso racional de antibiótico, é um tema que não se esgota, né? Antes aqui nos bastidores, está falando com a doutora Lilian aqui, que a gente tem N vertentes, né? Vários exemplos, até exemplos que a gente não pode falar, mas que acontecem hoje em dia, em 2024, ainda acontecem coisas escabrosas no mundo maravilhoso, né? Dentro dos hospitais. E aí trouxemos duas pessoas que têm conhecimento, a doutora Lilian vai iniciar o doutorado agora, se não me engano, certo? Ou já está fazendo doutorado? Na metade do doutorado, já. Já está finalizando o doutorado. Farmacêutica, que trabalha com isso, e a doutora Débora Otero, já conhecidíssima no meio, médica infectologista aqui no Rio de Janeiro, sabe, todo mundo já conhece ela de nome, então vai aqui contribuir com a gente com os vários lugares que ela trabalhou e está trabalhando agora, com como que está sendo feito isso, o que tem de novidade, o que não tem. Antes disso, entre lá no YouTube, todo mundo que estiver aqui online com a gente, bota o sininho para tocar e, sempre sendo chato, né, vire sócio do Micromeio. Né? Você vai pagar meio café todo mês para contribuir para que essa página aqui continue ainda existindo nessa plataforma, que ela não é de graça, tá? Não é uma igreja, ela é capitalista, então a gente paga por ela. Então, se você quiser contribuir com meio café por mês, vai ajudar a gente a manter essa página aqui nos próximos 10 anos. Já temos 4, começamos em 2020, no meio da pandemia. Janaína ontem deu uma palestra magnífica, está no YouTube, lá vocês podem olhar, contando a história do Micromeio, mas vamos em frente. Doutora Lilian, doutora Débora, muito obrigado pelo tempo de vocês. Lembrando a todo mundo de que essa palestra está gravada. A partir de amanhã estará em 5 línguas no YouTube. Você pode ir lá, rever tudo isso com calma e olhar a doutora Lilian e a doutora Débora falando sobre esse tema. Muito obrigado para vocês. Doutora Lilian, primeiro a senhora começa, se apresente, depois a doutora Débora entra, se apresenta, e a gente vai bater um papo aqui até 8h30, 8h45. Obrigado. Bom, boa noite a todos presentes, online e aqui, meus colegas de live, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, agradeço pelo convite, é sempre um prazer participar e debater sobre o uso de antimicrobianos, né? Um tema que eu sempre falo aqui, eu sempre trago alguma coisa para reforçar esse meu papel de farmacêutica, né? Como o Marco falou, eu sou farmacêutica, eu trilhei um caminho dentro de análises clínicas, então eu sou especialista em análises clínicas, em microbiologia e agora biologia parasitária. Eu também tenho a especialização em doenças virais e o mestrado que eu fiz pela Fiocruz em Saúde Pública e Meio Ambiente, fazendo uma propaganda do PPGS-PMA aqui, e eu falei justamente sobre o uso de antimicrobianos durante a pandemia, que foi o nosso boom, né? Já era preocupante e durante a pandemia isso alavancou, chegou a ser assustador, né, quando você pega os dados para analisar. E agora eu sou doutoranda no mesmo programa, falando sobre resistência bacteriana em efluentes hospitalares, então me desculpem, mas vai ficar um pouco enviesada a parte do descarte também, eu vou precisar comentar
E já que temos aqui também uma infectologista, eu vou fazer a sardinha de que realmente nós temos o problema dos hospitais em uso de antimicrobianos como se fosse a cura para todos os problemas da humanidade, né? E isso reflete muito no ambiente. Então, é um pouco do que eu vou trazer, até pela parte do descarte, mas vai ser um prazer enorme fazer esse debate aqui. Doutora Débora. Doutora Débora quer comentar? Difícil, né, falar de resistência microbiana e uso antibiótico. Quer dizer, difícil. Não, é um tema que eu gosto muito. Só antes de me apresentando, sou Débora Otero, sou médica infectologista, sou formada pela UFRJ já vou fazer 20 anos. Terminei a residência de cultura de infecção tem um pouco menos de tempo, tem uns 14, 15 anos. Trabalho com CCH há 15 anos. Estou aqui rodada, já trabalhei em muitos hospitais. Atualmente trabalho em 2 hospitais universitários, no Gafreguini e no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Sou membro também da diretoria da ECERG e da BIH, que são as associações do Estado, Rio de Janeiro e a Brasileira de Cultura de Infecção Hospitalar. E estou nessa batalha aí do combate à resistência microbiana, né, que perpassa, tem que falar, obviamente, de higiene de mãos, perpassa pelo monitoramento, pela vigilância, né, controle do multi-R, mas um dos pilares mais importantes, talvez o mais importante, não vou dizer o mais importante, que higiene de mãos é muito importante, mas um dos mais importantes, que o maior impacto no multiresistente, sem dúvida, é o uso de antimicrobianos. Seja o seu uso abusivo, seja o seu uso equivocado, né? E o uso equivocado pode ser um uso mal indicado, uma dose mal indicada, um tempo equivocado, enfim, um antibiótico escolhido de forma também equivocada, né? Ou pelo sítio, ou pela bactéria, ou pela suscetibilidade de resistência. E isso é uma batalha diária. Hoje estava discutindo até um caso que me ligaram por conta de um paciente que estava fazendo febre e a clínica queria fazer antibiótico e eu dizia, mas não é infecção, é da doença de base. Aí fizeram 1, 2, 3, 4 ciclos de antibiótico, o paciente produziu todas as bactérias multiresistentes possíveis e me ligaram hoje, ele está com febre. Agora vocês se viram, né? Porque eu falei para não fazer antibiótico, mas vocês fizeram. Enfim, é a vontade que a gente tem de responder isso. Dei uma reclamada, óbvio, mas acabei sugerindo alguns antibióticos e a gente acaba passando por antibióticos muitas das vezes com uma toxicidade aumentada, né? Além da questão do antibiótico de alto custo, mas mais importante do que isso, eu acho que a preocupação de ser um antibiótico que tem uma toxicidade aumentada, né? Que vai ser pior para o paciente, sem dúvida é uma preocupação que a gente tem. E é uma questão bem difícil que a gente tem na nossa realidade, né? Enfim, acho que era isso que eu queria falar. Não sei se vocês vão querer fazer alguma pergunta específica. Doutora Débora Otero, ainda tem resistência da pergunta e da consulta ao CCIH, ou somente o CCIH ainda é a correção do antibiótico já administrado, né? Como a senhora falou, né? A senhora viu um caso, aí foi lá, questionou e tudo mais, ou já está mudando um pouco isso, né? O clínico ele já chega e fala, liga para o CCH, já procura o infecto e pede um auxílio dessa prescrição. Varia muito, porque depende do perfil do hospital, depende às vezes do perfil do setor, do paciente. De forma geral, as pessoas têm muita liberdade, né, de prescrever antibiótico, né, de chegar, ver o paciente e prescrever. A gente acaba só realmente brecando, muitas das vezes, antibióticos de alto custo, que costumam ser também os de espectro mais ampliado. Então, esses antibióticos eles não conseguem prescrever à vontade, eles vão ter que acionar a gente, seja ou porque ele acionou, ou porque a farmácia entrou em contato, alguma coisa nesse sentido. Mas eu até indago se talvez a gente vai chegar um dia que o antibiótico só possa ser prescrito pelo infectologista, mas eu acho que a gente não vai conseguir dar conta de tudo, né? Porque tem emergência, tem aquelas questões que a gente não tem um infecto 24 horas por dia, né, no hospital, e eu não sei se o hospital vai querer também gastar dinheiro com isso, né? Porque eles mal querem financiar, não financiar, mas investir em controle de infecção hospitalar, né? Às vezes só para constar, então sonhar que vai ter um infecto o tempo todo ali disponível, eu acho que talvez seja
um desejo que não vai ser realidade, né? Mas, de forma geral, acho que assim, a gente não consegue estar desde o início presente, né? Principalmente quando é antibiótico para infecção comunitária, de espectro menor. Geralmente a gente é consultado depois, e geralmente a gente é consultado ou porque é um antibiótico que a farmácia brincou, que é de alto custo, um perfil pior, ou porque eles não sabem o que vai fazer. Ah, já fiz esquema XYZ, já fiz um monte de coisa, eu não sei o que eu vou fazer. Aí, nesse momento, eles acionam a CCH. Então, isso acontece, né? Mas, Lília, eu fiquei pensando aqui, com ela falando isso, né? Se o farmacêutico clínico já ajuda nisso, né? Nesse sentido da prescrição, né? De ajudar a... Que, na verdade, entra o stewardship, né? De outras... Da multidisciplinaridade... Ih, gente, engasguei, né? E, aproveitando que eu engasguei, o pessoal que tiver pergunta pode encaminhar pelo chat. Mas a gente... O que você acha disso, Lília? Você acha que o farmacêutico já está chegando com essa voz dentro dos hospitais em relação a Olha, essa... eu estou vendo uma leva diferente de farmacêuticos. Falando, eu sou formada há pouco tempo, tenho 6 anos de formada só, mas eu conheci muitos farmacêuticos antes, durante e depois da graduação. E uma coisa que me conforta, na verdade, é que nós temos uma mudança no perfil de formação dos farmacêuticos. Então, o que antigamente era muito comum do farmacêutico ficar restrito dentro da farmácia, preso naquelas obrigações, hoje em dia eu estou vendo um pouco mais de atividade. E isso é bom porque dentro dos hospitais, eu tinha comentado algumas questões aqui nos bastidores, né? Dentro dos hospitais nós temos um perfil diferente de farmacêutico hospitalar e farmacêutico clínico, porque nós conseguimos entrar em contato com a CCIH direta ou indiretamente. Então, a doutora Débora estava comentando da CCIH ser quase a última a informar, né? Quase o final do processo, faltou um recurso, vamos procurar a CCIH. E acaba que, nesse processo de chegar na CCH, teria o farmacêutico no meio do caminho. Nós poderíamos fazer essa ponte. Nós podemos fazer essa ponte, na verdade. A ideia era que todo o tratamento, isso realmente é um sonho, eu acredito que isso ou vai demorar muito para acontecer ou nem vai acontecer, mas esperança é a última que morre, é que nós tenhamos né? Seja tudo multiprofissional. Então, não importa se eu estou trabalhando só dentro da minha farmácia ou dentro do hospital como um todo. O farmacêutico ele tem que ter essa relação com a comunidade médica, principalmente a infectologia, para nós conseguirmos fechar o melhor tratamento. Assim como o médico, o infectologista, ele está muito focado em doenças, né, em como ele consegue fazer essa parte dentro da infecção, o farmacêutico ele estudou dentro da parte de farmacologia, ele estudou junto com essa questão de como se trata uma doença, como nós conseguimos reverter alguns quadros e até mesmo na parte toxicológica. Então, se nós unirmos conhecimento, quem ganha é o paciente. E até a brevidade entra nisso, né, doutora Lília? A brevidade, né? Que a gente estava falando justamente antes da live, é que você tem que ter, não é fazer um conclave, né? Que aí, como você falou, é utópico, né? Você fazer um conclave, ou como a doutora Débora falou, chegou um caso e vamos debater sobre o caso. A gente sabe que a vida real não é assim. Mas você ter pelo menos, né, o farmacêutico falando com o laboratório, acho que hoje, falando com a CCH, a doutora Débora tocou no assunto aí que ainda, nós estamos em 2024, indo para 2025, existem lugares que a CCH ainda é fake. Ou seja, ela falou, tipo assim, tá lá só porque é obrigação no papel, se você chegar, eu quero falar com o infecto. Não tá. A CCH, hoje não é dia dela. Como não é dia dela? Ela só trabalha que dias? Segundas e quintas? Quartas e sextas? Como é que fica? É complicado, né? Acho que ainda tem... Quer dizer, se tudo funcionar, né, doutora Lília? Se tudo funcionar, já é difícil. Né, você escolher a droga certa no momento certo. A gente estava falando de escalonamento, de onde que vem isso, quem faz o protocolo? É o médico, é o farmacêutico, é todo mundo junto. Se tudo funcionar, ainda consegue salvar o Marcos, ou talvez não, ou o Marcos morre. Deixa até eu complementar uma coisa, Marcos, em relação a isso que eu falei. A questão da CCH estar presente ou não, da questão de carga horária e tudo mais, perpassa não só pelo que a CCH quer fazer, mas porque o que a direção está disposta
a investir, né? Às vezes a direção não Isso. quer pagar uma Não. carga horária do médico presente todos os dias, de manhã, de tarde, da enfermagem. A enfermagem geralmente está mais presente, né? Entendi. Acho que a enfermagem vai dar conta de tudo. Mas depende muito da gestão querer, e não é só a questão deles investirem no RH, não. É questão de você chegar e falar assim, olha, eu preciso de um álcool de qualidade. E você teve que escutar, olha, o ótimo é inimigo do bom, sendo que o bom não funciona há 8 anos. Então, assim, é muito difícil. Já passei por isso em algumas situações. E isso perpassa também não só pela questão de álcool, né, mas de antibiótico também. Uhum. Esse antibiótico de alto custo, eu não vou pagar esse antibiótico, ele é muito caro, mas eu tenho infecção bacteriana multi-R, que eu tenho desfechos melhores com esse antibiótico. E eu tenho infecções que, às vezes, apenas esse antibiótico vai tratar. Né? E é uma coisa que acaba entrando numa discussão de custo que não deveria entrar, porque a gente quer fazer o melhor para o nosso paciente, mas acaba entrando, e é importante a gente falar do uso racional de microbianos também para a gente evitar essa necessidade de uso de antibiótico de alto custo. Não só pela questão do custo, Isso. mas porque O se você está usando um contrário, né? antibiótico de última linha, é Isso. porque O você lá contrário. atrás usou o antibiótico errado, você lá atrás É isso selecionou aí. bactéria Aí, doutora resistente. Lília, que a gente estava falando, é isso aí. Né? Pois é, E isso tem isso a ver que eu também, sinto. só complementando a questão da questão da farmácia clínica, uma coisa que a gente tem visto muito, não tanto no público, eu trabalho majoritariamente, 100% do meu tempo praticamente, desde que eu me formei no público, mas na medicina privada, a gente começa a ter muito farmacêutico clínico ajudando nesse monitoramento de microbianos, em parceria com a CCH, são realmente pessoas que ajudam muito, né? A gente com relação ao monitoramento do uso, da posologia, do ajuste de drogas. Sem dúvida, o farmacêutico clínico ajuda muito a gente, mas infelizmente é uma realidade ainda muito de hospital particular. De público, a gente não vê tanto essa realidade ainda, né? Que seria bem Doutora Débora, desejável que tivesse. Débora, a câmera está fechada, tá? Eu não sei, eu peço aqui, falo Eu para o pessoal, ela está sei. preparando uma aula para um Ela está congresso, trabalhando ainda, ela está está trabalhando. trabalhando e tendo a Na verdade, gentileza de agora estar eu aqui estou me discutindo. deslocando, por isso que a câmera está fechada, mas já Exato, vou não, abrir. sem problema nenhum, mas ela está aqui com a gente, que isso é super importante, eu agradeço muito, né, por essa disponibilidade, então só para o pessoal entender um pouquinho isso, tá, gente? Ela está se deslocando agora, mas ela também estava trabalhando, falando aqui com a gente, né, para não, quer dizer, a gente agradece muito, É né, a por isso que a presença gente da sempre doutora Débora agradece o aqui. tempo de quem está falando aqui, porque nem todo Tempo, mundo tem o tempo, exatamente. eles arrumam o tempo, porque a Janaína é bem convincente, para justamente eles darem um tempinho deles, da vida deles movimentada, e tá aqui falando com a gente. Você vê aqui, nós estamos no Rio. Hoje no Rio é meio feriado, é meia boca que danar. Tá todo mundo lá no G20, no aterro do Flamengo. Mas estamos aqui, né, tentando trazer informação para todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente. E a doutora Débora ficar de fora por conta disso nunca, né? Então, ela pode estar falando assim, ela pode estar com a câmera fechada. Se a gente escutar a doutora Débora, a gente para tudo e escuta. Já eu vou abrir a câmera, gente. Quando eu Não, parar, não seja tiver mais bem-vinda. Não, movimentação, eu eu entro. falei para o pessoal entender também, e por um momento eu achei que você tivesse esquecido, mas sem problema nenhum. Eu perguntaria para vocês duas, assim, né? Na verdade, assim, eu queria também que vocês falassem o que vocês trouxeram depois dessa pergunta, porque eu sei que vocês... A doutora Lília trouxe alguns tópicos para falar com a gente de importância, de descarte, para a gente também se alongar nas minhas perguntas, mas, na verdade, como é o percurso do antibiótico, né? E aí eu começo com a Lília, né? Assim, como é o percurso do antibiótico, né? Farmácia desde lá, e vai para o lixo, e como é que a gente joga fora dentro de casa, como é que a gente é no hospital, descarte, mas o percurso todo na visão do farmacêutico, e depois com a doutora Débora. Então, eu vou aproveitar para complementar uma coisa que a Débora estava falando, que acaba virando um ciclo, né? Você evita comprar um antibiótico mais caro por N razões, e ao mesmo tempo você é forçado a gastar mais com os antibióticos mais baratos para tratar alguns pacientes que não vai fazer efeito. Então, é uma faca de dois gumes, e acaba que quando você pesa o custo-benefício, deveria ter essa aquisição, mas eles não pensam nisso, né? Na verdade, acaba que é aquele lucro imediato, né? Eu estou gastando muito agora, então, nesse momento, não é válido comprar um antibiótico tão caro, mas se colocar na ponta do lápis, no final, você está gastando muito mais com um paciente só, ao invés de você gastar e conseguir abarcar um N maior de tratamento, né? Nesse ciclo de tratamento, né, de utilização dos antibióticos, tem alguns problemas pontuais no caminho,
que é justamente o fato de que na farmácia nós temos a restrição desse tratamento, né, dessa posologia. Então, em farmácias hospitalares que são trabalhadas de forma adequada, nós temos a manipulação desses comprimidos, nós temos os ajustes das doses, tem o contato do farmacêutico com algum tipo de informação ali da gestão, tem a relação com a direção, com a CCIH, com a comunidade médica que está realizando essa prescrição. Nós temos isso. Funciona 100%? Nem sempre, né? Tem um gap aí importante. Mas a ideia era de que realmente a farmácia fizesse esse filtro, de que o médico solicita um tratamento e quando você vai fazer essa dispensação, você tem o registro do farmacêutico de que ele está ciente, está de acordo, que realmente encaixa naquele quadro, tem essa visão. Seria essa a ideia da farmácia hospitalar. Quais são os problemas que envolvem? Quais são as relações, né? Muitas vezes, quando nós liberamos esses fármacos, e aí eu vou até falar que não envolve só os antimicrobianos, envolve um pouco além, mas dentro da antibiótico terapia, quando nós dispensamos, muitas vezes na enfermagem, fica isso, enfermagem do andar mesmo, não só o enfermeiro, a pessoa, né? Fica acumulado esse antibiótico, porque às vezes o paciente usou um comprimido só e eles esqueceram de administrar o segundo, ou não utilizou o segundo, e eles vão fazendo um estoque, que vira o estoque do andar, né? Que é o famoso estoque de andar. E quando tem a farmácia hospitalar bem registrada, bem feita, o farmacêutico vai de andar em andar buscando esses fármacos de volta. Alguns farmacêuticos brincam até que é o momento em que eles são odiados no hospital, porque muitas vezes existem, como a própria doutora Débora falou, existem tratamentos que a pessoa fala que tem uma febre, dá antibiótico, vai passar rápido. E muitas vezes está no bolso do jaleco de alguém que está tratando ali. Então ele passa e fala assim, não, peraí, eu já tenho. Não precisa pedir na farmácia de novo. Né? Eu já escutei de colega falando, desculpa, Lilian, mas é que tem a ver com o que você está falando agora. Aliás, já estou tranquila, gente. Já estou em casa, a câmera já está aberta, quietinha aqui parada. Eu já escutei colega falando assim: não, eu queria começar tal antibiótico, mas esse alto custo tem que liberar. Não, mas eu tenho estoque na enfermaria. Porque quando o paciente vai de alta ou transferido, ou vai a óbito e sobra, eles guardam o antibiótico, né? Para poder usar, assim, ter uma carta na manga. E isso é enlouquecedor. E voltando a uma coisa que ele estava voltando antes de eu cair e voltar. Deveria voltar para a farmácia, é isso? Deveria, mas você acha que eles devolvem? Eles não Ele devolvem. leva para casa? Não, mas ele não vai usar só no hospital, ele leva para casa também? Não, fica uma gaveta. Tá. É uma pseudo-gaveta que eles guardam. Algumas gavetas ficam até trancadas, algumas eles... É um backup. É um backup de drogas que fica ali. É um backup. Por isso que eu falei que envolve não só os antimicrobianos, eles usam vários ali, assim, deixa guardado eles muitas vezes argumentam que o doente vai ter uma sepse, se eu for esperar pegar o antibiótico de farmácia, vai demorar. Né? Aí eles ficam, quando eles começam a falar de protocolo de sepse, vamos fazer um kit sepse para coleta de hemocultura, iniciar tratamento com reposição volêmica, iniciar antibiótico. Eu quero uma maletinha que tenha lá uma dose de Merivanco. Então, assim, é uma briga, porque a gente entende que você tem lá a Golden Hour, hoje em dia já até 3 horas para você começar antibiótico quando o doente não está chocado. Você tem uma pressa de começar antibiótico, tem uma certa burocracia para você pegar antibiótico na farmácia, mas não se justifica de forma alguma que você tenha um estoque de sobras, digamos assim, no setor, porque você não vai ter controle de validade, você não vai ter controle de estabilidade da droga, você não vai ter controle se está fazendo a droga certa para o paciente, né? Você pode ter uma droga de alto custo ali também. Então, assim, é muito complicado o que a Aline está falando, né? De você fazer uma buscativa de nos setores buscar essas sobras, super importante. Eu entendo que sejam odiados. Imagina a ponta. Não, mas você vai levar minha linezolida? Não. Imagina eles sofrendo com isso. Mas é super importante. E voltando só uma coisa que ela estava falando antes, com relação às vezes é uma economia burra, né? Eu vou economizar nesse antibiótico caro, eu vou usar um antibiótico mais barato. Sai mais caro.
porque o doente fica mais tempo internado, o doente evolui com complicação de antibiótico nefrotóxico para hemodiálise. Sem contar a maior mortalidade do doente, né? Que a gente já tem trabalhos, dependendo da infecção, da bactéria, do sítio, do antibiótico, você tem mais mortalidade com determinadas drogas enfim, mais antigas, né? Do que drogas mais novas. Então, assim, é uma droga mais cara, mas será que é tão mais caro? E hoje em dia, mandando para um outro lado, ainda falando com relação à questão de custo-efetividade, é mais barato você gastar com álcool do que você gastar com antibiótico. E eles não entendem isso, eles não querem investir no álcool para usar menos antibiótico. E às vezes a gente vê uma coisa meio bizarra, porque você tem um consumo antibiótico Doutora que é Débora está com 10 problema com vezes. álcool. Já ligamos Não, isso. eu sou. Mas olha só, Marcos. eu vou fazer um depoimento também. O Eu já álcool comprei deve ser álcool. péssimo, com a péssima Não, Marcos qualidade em algum Vinícius, lugar. olha, Marcos Vinícius, eu já tive que comprar álcool na farmácia para trabalhar na microbiologia. Você já viu uma microbiologia de laboratório funcionar sem álcool? A pessoa disse para mim, não tem. Como não tem? Não tem. Eu fui na farmácia comprar o álcool para microbiologia. Eu comprei. Brasil sendo Brasil. Sem nota fiscal, sem reembolso. Não, e assim, isso é dado, Marcos, eu falo do álcool, porque assim, é uma coisa, é a medida que tem 2 séculos. Não, É a sim, mais é barata, básico. mais uma simples, coisa para poder básica, evitar a né? infecção. É Mas se básico. você vê, eu fiz um levantamento recentemente no hospital, a É gente igual lavar a gasta mão. 10 vezes, quase 10, 8 a 10 vezes mais com antibiótico de alto custo do que eu gasto com álcool gel. E já tem dados na OMS que para cada dólar que você investe em álcool, acho que 8, 12 dólares você economiza, né? Porque não é uma economia direta, são coisas indiretas. Então, assim, a gente gasta 10 vezes mais com álcool, com antibiótico de amplo espectro do que com álcool. E às vezes a gente evolui, a gente passa para outras tecnologias de diagnóstico que são maravilhosas, que são rápidas, que ajudam a gente a fazer diagnóstico precoce, tratamento precoce, que você gasta muito mais, às vezes 3, 4 vezes mais, e que eu poderia, de repente, estar gastando com álcool para diminuir o custo com antibiótico, diminuir o custo com diagnóstico. Né? Mas, enfim, a semana dos ração E dos até microbianos, vamos diminuir focar o nisso. custo do paciente de uma maneira geral, né? Porque, Sim. querendo ou não, já existem estudos de quanto um paciente custa para um hospital. Um paciente básico, assim, teve uma infecção simples, passou 1 semaninha, 2 semaninhas no hospital e foi. E já é muito caro. A visão que a Débora está falando que não é só o antibiótico. Você tem o antibiótico, você tem o tempo de leito que ele está lá, ele fica 4 dias, ele fica 2 semanas. Isso é bem mapeado no hospital particular, né, doutora Débora? Agora, no público, ele não é tão mapeado assim. Quanto custa para o SUS o Marcos ficar 1 semana lá na UERJ? Depende. Mais ou menos. Tem um estudo da Maria Clara Padovese e do Carlos Kiefer, que foi avaliar qual era a mediana de tempo de internação e custo de internação. A mediana de um paciente internado sem infecção hospitalar, que geralmente é ligada à multiresistência, ligada a antibiótico amplo espectro, né? A mediana de internação de um paciente sem infecção é 9 dias, com infecção é 90 dias. E o custo de diária, se não me engano, é em torno de 300, 400 dólares o paciente sem infecção e a 700, quase 800 dólares o paciente com infecção. Então, aí você vê quanto de tempo, né, de internação você poderia estar tendo maior rotatividade de leito, mais leito para fazer cirurgia, que é o que o diretor geralmente quer fazer mais cirurgia. Você poderia ter uma economia, né, de custo, né, de internação daquele paciente. Que, em particular, tem outras coisas que entram nas contas, né? A gente ainda tem uma medicina particular muito assistencialista, então paga pelo que é feito, independente da qualidade, de ser uma coisa, de ser uma complicação, um evento adverso, a internação ou não, né? Mas tem alguma coisa de literatura falando com relação a isso, com relação a custo. Mas mais do que isso, gente, a gente precisa. A gente sabe que se 2050 a gente não fizer nada em termos de uso racional de microbianos, de controle de multi-R, seja pelo uso racional, seja pelo álcool, pelas medidas de barreira que a gente tem de multi-R. Se a gente não fizer nada, a gente vai ter trilhões de custo só tende a piorar. Em saúde e muitos óbitos, assim, na casa de milhões de número de óbitos que a gente pode ter, se a gente não fizer nada para controlar a multiresistência. E uma das bases, um dos pilares, como eu falei lá no início, é o uso racional de antimicrobianos. E uma coisa que a gente começou a discutir, já pegando o gancho, é que esse custo não é só do paciente para o hospital. Falando da farmácia nessas gavetinhas, famosas gavetinhas aí, a doutora Débora trouxe que nós não temos mais o controle de validade, mas até que ponto aquele antibiótico que foi guardado na gaveta será realmente utilizado?
E aí já começa a falar de descarte, porque em algum momento eles vão ter que jogar aquele antibiótico fora. Doutora Liz, a gente não poderia falar aqui, já estou viajando aqui, tem mercado negro ou não? Eu estou vendo muito filme. Pode rolar um mercado negro ainda? Tem mercado negro. Tem muito, na verdade. Isso não é tão abordado, porque, obviamente, fica por baixo dos panos, mas cada antibiótico, e até mesmo, isso eu já vi, não vou falar onde, por razões legais, né? Mas isso eu já vi, que é o caso de você levar essas gavetinhas, irem para casa para tratar um paciente em casa. Só porque no hospital é feito. A gente sabe que o tratamento pode ser igual, mas é difícil, geralmente é oposto. Mas não, no hospital funcionou, vou levar para casa porque o tio da sobrinha, da prima tá doente. Lilian, eu já vi prescrição equivocada de antimicrobiano para ter uma sobra para dar alta para o doente com aquele antimicrobiano. Vai até para o doente, tá? Não vou falar que não vai, mas assim, é um antimicrobiano de alto custo que não libera para paciente ambulatorial. Aí eu fico brigando com a farmácia porque não faz sentido isso, porque aí o colega fica burlando a prescrição para ter uma sobra para o doente ter alta com comprimido. A gente já conseguiu. E vem muito, porque a gente deveria ter o controle no SNGPC. A farmácia tem que fazer esse controle. Como é que eu, como farmacêutica, explico que um paciente está usando 3, 4, 5 caixas do mesmo antibiótico e ele ficou uma semana internado? Onde é que está o resto? Né? O que aconteceu? Vou chamar de meninas. Meninas, deixa eu entender. O que vocês acham que poderia ser feito para que diminuir, além, né, dessa busca do farmacêutico, né, como a Lilian disse, né, que é odiado nesse momento, mas o que vocês acham que poderia ser feito para melhorar esse processo, né? Tem alguma falha nesse processo? Como poderia ser melhorado esse processo? Embora o ser humano tem criatividade para tudo, né? Assim, para fazer coisa errada tem criatividade, né? Mas assim, como que a gente poderia melhorar? Da educação, né? Porque se você treinar a formação já começa como um pilar, porque se você forma um profissional que ele está ciente e consciente dos problemas, dos danos e da importância de você ter essa gestão, você já mitiga um pouco esse problema. Mas se você tem a reciclagem dos profissionais, claro, a gente não consegue formar quem já foi formado, né? A cabeça já está tendenciosa ali. Mas se você fizer uma reciclagem, se você tentar explicar para aquele profissional qual é a cascata de acontecimentos, eu sempre acredito que existe. Você pode não atingir 100%, mas você vai ter alguma mudança. Regras. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, existem prêmios. Eu achei isso um pouco errado, mas existem prêmios. Dependendo do hospital, se você usa o antibiótico de forma racional, você prescreve de forma racional, você não tem gastos excessivos, você ganha uma bonificação. Funciona. Por incrível que pareça, funciona, já que nós vivemos num mundo capitalista, então todo mundo gosta de uma bonificação. E acaba não sendo pela lógica, pela educação, pelo dinheiro, né? Mas também funciona. Então são estratégias que a gente precisa começar a trabalhar. Não estou falando aqui para investir no dinheiro do pessoal, tá? Mas são estratégias que a gente precisa criar, construir e fazer em coletivo. Porque do mesmo jeito que o farmacêutico é odiado, quando ele vai buscar lá as caixinhas, eu sei que a CCH também é odiada quando ela vai passar nos setores. Mas você não sabe o que quer dizer CCH, Lilian? Pois é. Te falaram o que quer dizer CCH? É a comissão dos chatos inconvenientes do hospital. Pois é. Eu sei que nós somos odiados em níveis diferentes e ao mesmo tempo próximos, porque quando passa, eu já tive em um hospital que no mesmo dia passou no andar a CCIH e a farmácia para fazer o recolha, o RAPA, né, que eles chamam quando vai para
pro andar. E foi um dia de puro caos no hospital, porque parecia que tinha acabado o mundo, que estava todo mundo tendo que limpar. E são caixas e mais caixas, gente. Eu não estou falando de um comprimido, 2 comprimidos, estou falando de caixas, de ampolas, de injeções. O fato da Bolsa de CCH e o Uma- farmacêutico me passar no andar é Nesse como se dia fosse foi uma combinado. auditoria externa causa Mas foi caos dentro do hospital. combinado nesse dia. Por isso que eu falei que o farmácia tem que estar sempre em contato com a CCIH, e eu acho muito importante ter essa relação, porque nesse dia foi combinado. Porque eles já estavam. A CCH tinha encontrado algum erro de ajuste na prescrição, algum tipo de conflito, né, no hospital. Acionaram a farmácia devolveu falando que tinha algum erro de fato nas prescrições que eles não estavam encontrando, e aí bateram os dois nos andares. Um de cada vez. Se estava a farmácia no segundo andar, a CCH estava no quarto, por exemplo. Foi quase uma auditoria. Foi quase uma auditoria mesmo. E pegaram o erro, eles descobriram o que era e conseguiram fazer a gestão. E aí, dali para frente, a CCH juntou com a farmácia para fazer um novo protocolo, com essas auditorias internas mais frequentes. Lilian, uma coisa que eu já vi, não só, já vi aqui, já vi fora do país, já li também. Uma coisa que a gente já faz é a questão da dispensação individual por nome, né? Isso é uma coisa que é importante, que lá atrás você fazia por setor e tudo mais. Então, isso é importante. Mas acho que mais que a dispensação, eu acho que o prontuário eletrônico também veio para ajudar isso, para você dispensar no prontuário, para você dar a baixa da prescrição. Eu sei que a enfermagem odeia quando é assim, mas você tem que dar baixa na prescrição eletrônica, porque aí você consegue saber, se eu dispensei 3 frascos de ertapenem para aquele paciente, eles têm que dar baixa de 3 frascos no sistema eletrônico. Se não der, é porque tem alguma coisa sobrando, né? E tá evoluindo, acho que no Brasil eu não vi isso, mas já vi isso fora, uma vez um hospital que eu visitei na Espanha, de você ter. Aqui a gente começa a ter na particular, né? Na minha realidade pública eu não vejo. Mas você tudo com código de barras que você consegue marcar, né? Com aquele scanner do código de barras, o que você dispensou, o que você fez para o paciente, para você ter um controle do que tá, do movimentação do antibiótico. E eu cheguei até a ver nesse hospital que eu visitei, eles tinham um carrinho, seria a gaveta que você está falando, né? Um carrinho de medicamento no setor, só que ele não era gaveta, porque aquele carrinho, ele era todo dia visitado pela farmácia, ele tinha, acho que um cadeado, uma senha, alguma coisa ali, que ele tinha determinados horários que ele era permitido de abrir, e você tinha que dar conta do que você estava fazendo. O que você tirava, você bipava lá no código de barras, e você, na hora de administrar, você bipava o que você administrou. Então, você tinha todo um controle eletrônico, né? Com código de barras e computador, e prontuário eletrônico, e prescrição eletrônica, e aprasamento eletrônico, e checagem eletrônica, para você controlar o antibiótico. Isso eu vi tem mais de 10 anos fora. Não sei se algum dia vai chegar. Acho que provavelmente tem hospital particular no Brasil que talvez já funcione dessa forma. Eu acho que tem uma forma de conseguir controlar essa questão do extra, né, nas enfermarias, que é uma questão bem preocupante. Eu vi algumas perguntas no chat, uma para Lilian, que é com relação ao descarte de antibióticos, de microbianos, principalmente descarte em ambiente fora do hospitalar, que o hospitalar tem o seu fluxo, né? Mas fora do hospitalar as pessoas ficam com muita dúvida. E fala com relação a ter infecto todo dia. Eu, Débora, defendo que tem infecto todo dia, né? Dias úteis, sábado e domingo, geralmente não tem infecto na CCH. E por opção, por acreditar nisso, e por opção, eu trabalho no SUS. Porque os hospitais que a gente vê isso do infecto ter 1 ou 2 vezes por semana é hospital particular, geralmente, né? Eu tive uma experiência curta, hospital particular, não gostei, enfim, da forma de trabalho, por N questões, não é o caso. Mas por opção, eu trabalho no SUS, enfim, por outras questões também do próprio SUS em si, mas porque no SUS me permite eu tenho lá minha carga horária, meu salário, faço 24 horas nos 2 vínculos, né? Então, eu distribuo essa carga horária de forma que eu esteja presente, que tenha infectologista todos os dias no hospital, para a gente poder garantir esse uso, né, do antimicrobiano no dia a dia. E mais do que ter infecto todos os dias, eu acho que o infecto de forma horizontal não é só tipo, todo dia tem infecto, mas pode ser infecto diferente. Mas você ter o mesmo infecto 3, 4 manhãs
para você ver o doente todos os dias. Hoje o doente está sem antibiótico, amanhã fez febre, vamos começar. Depois de amanhã não, o antibiótico estava certo, vamos manter, ou estava demais, vamos diminuir o espectro, ou estava de menos, vamos aumentar. E você vai ver, não, vamos suspender o antibiótico, amanhã eu estou aqui, eu vou ver como é que o doente está. Então é importante, né? A gente tem vários trabalhos que mostram que esse handshake, né, o aconselhamento antimicrobiano, não só através da ficha de justificativa que a farmácia fala para CCH, CCH vai lá brecar, não só através das culturas que você vê o antibiótico, mas essa procura prospectiva, busca ativa dos casos de pacientes internados com infecção usando antimicrobiano, que você discute dia a dia, pessoalmente com o médico prescritor e vendo o paciente, é a melhor forma de você conseguir fazer o uso racional de microbianos e contra o CCH. Mais do que você fazer uma coisa a partir de uma folha justificativa ou de um acionamento da farmácia. Enfim, é a forma que eu acredito que CCH deve ser feita. Mas, infelizmente, na nossa realidade, por N questões, a gente às vezes acaba vendo que não é isso que a gente consegue ver, não é assim que a banda toca em todos os lugares. Marília, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eles perguntaram sobre descarte de antimicrobianos também. Sim, Só só um minuto. Antes da Lília fazer essa resposta, só para a gente encerrar esse assunto em relação às drogas que ficam, né, que sobram, né? Só para a gente falar para a Bruna, que ela encaminhou um comentário, a gente não vai colocar o comentário aqui, mas todos que estão aqui assistindo, que estão no chat, viram. Que ela comenta que existem outras drogas também que sobram. A gente viu que isso é uma coisa importante, é polêmico, tá, gente? Porque entra uma questão de gestão, entra uma questão bem polêmica, então, assim, a gente resolveu não colocar a Bruna, mas obrigada pela sua participação. Lília, então, como é que a gente faz esse descarte? Então, só complementando também, tem muita questão dessa participação diária, né? O problema envolve muito do protocolo que cada médico atua, né? Então, às vezes, realmente, você tem uma oscilação de tratamentos que em uma semana você tem 2, 3, 4 protocolos sendo implementados para o mesmo paciente só porque está trocando o profissional que está atendendo, né? Então, realmente, eu concordo com você, Débora, eu compartilho dessa ideia de que tem que ser todo dia o mesmo médico, o mesmo protocolo, e você vai adaptando isso com o tempo. Não só CCH, o médico assistente, porque se muda o médico assistente, tem um que é mais esperado que o outro. Não viu o doente ontem, tá vendo hoje, então atrapalha. Pois é, isso tem que ser, você tem que ter o cuidado, né? Não é um jogo, um joguete ali que você vai começar trocando para ver. Então tem que ter, de fato, a formação em cuidado com o paciente. Não só não estou falando como farmacêutica, não, como paciente também. Tem que ter esse cuidado, eu tenho que saber como que eu estou sendo tratada e por quê. Eu preciso ter esse acompanhamento, eu preciso confiar também no profissional que está me atendendo. A jornada do paciente, ela envolve desde a hora que ele entra no hospital até a hora que ele sai, né? E até um pouco mais do que ele sai. E depois o acompanhamento. Então é a jornada toda, tipo assim, se o Marcos entrou no hospital é porque ele está com algum problema, ele não foi lá passear. Exatamente. E aí ele tem que ter o atendimento inicial, médico, acompanhamento, tudo, para que ele não se torne, né, o Marcos toda hora voltar no hospital. E o pior, o Marcos, né, contaminar todo mundo da família dele porque ele não foi tratado direito naquele hospital. Na verdade, acho que envolve o laboratório, de novo, envolve o diagnóstico, envolve o farmacêutico, a farmácia, o médico intensivista, a CCH e outra coisa que a doutora Eva falou, que sobre tudo isso, você tem o administrador. Porque o administrador é o cara da grana. Né? Então, eu passei onde eu trabalhei antes, eu passei muito por isso, um desafio muito grande, que era a parte de custo-benefício, né, doutora Débora? A doutora Débora está envolvida agora até nesse particular lá onde eu trabalhei, mas é o custo-benefício de você ter um diagnóstico rápido, que custa caro. Pô, show de bola. Eu tenho em 1 hora qual é o bicho e qual é a resistência. O que eu faço com isso? Jogo pela janela? Ignoro? Ou não faço nada? Ou eu faço errado? Eu tenho o diagnóstico, tenho a resistência, e mesmo assim, a droga que é utilizada lá no Marcos é a droga errada. Marcos, como é que chega esse resultado na ponta? Isso, como é que a ponta interpreta esse resultado? Sempre me pergunto isso. Sempre me pergunto também, doutora Débora. Eu sei do que você está falando. Eles veem aquela sopa de letrinhas, eles me ligam. Débora, tem 5 bactérias.
Aí isso você vai aí. ver, é o gênero, é a ordem, é a bactéria e são os Mas 3 é, genes mas, de resistência. Débora, é o velho de. Eu vou usar um exemplo aqui. A gente entrega a idade aqui sem problema. Há 20 anos Gente, atrás, pergunta para o há infecto, quando 25 vocês anos não atrás, souberem a sopa de quando. letrinha. Mas Há 20, espera aí, Marcos, deixa a fala, fala. Débora, a Lília falar para a gente. Porque tem gente que descarta, vou ser sincera, gente, eu já vi de tudo. Pega o antibiótico que sobrou em casa, coloca na água e deixa desmanchar para jogar depois na pia. Ou se não, joga dentro do vaso sanitário. A Débora já se Ou se não, coçando ali de nervoso. joga Guarda para dentro. ficar gripado, Não, gente. Eu tenho não estou verdadeiro. ensinando. Gente, ó, eu não estou ensinando isso a vocês. Tá errado, Eu tá? estou falando o que a gente vê. E agora a gente vai aprender o certo. Lilian, como é que joga o antibiótico que sobra fora? Como é que a gente descarta o antibiótico? Vou já começar falando que não jogamos fora. Ponto. Já começa aí. A gente não vai jogar nada fora. A gente vai guardar e entregar para alguém descartar para a gente. Porque a maneira principal, e aí eu vou fazer até propaganda de algumas farmácias, mas não vou me aprofundar nos nomes, mas todo mundo conhece, são as maiores até atualmente, né? Elas têm pontos de descarte. Se você joga o seu antibiótico no vaso, você contamina a rede de esgoto. Se você joga pela pia, você contamina a sua rede de esgoto. Se você joga ele fora no lixo, ele em algum momento ele vai parar dentro de algum recurso que você tenha ambiental. Isso é um problema para agora? Não, você não vai ser afetado naquele momento. O esgoto não vai voltar para você e na hora você vai ser colonizado por bactérias resistentes. Não é assim. Mas é a longo prazo. Esse é um problema que a OMS já fala que é realmente uma das maiores crises de saúde pública mundial, assim, em nível global mesmo, e que a gente não fala tanto, que é justamente a saúde ambiental dentro da resistência aos antimicrobianos. E isso envolve o descarte, porque você tem que saber descartar e como descartar. E eu vou adicionar o onde descartar, porque você precisa conhecer os pontos de descarte da sua cidade. Se você jogar no Google agora e falar pontos de descarte de antibióticos, de medicamentos no Rio de Janeiro, eles vão te dar alguns pontos que você pode fazer. E aí, nesse ponto de descarte, você tem a divisão de comprimidos, divisão de cápsulas, divisão de soluções, como xaropes, por exemplo, algumas suspensões. Ele já tem isso dividido e a farmácia fica responsável, a drogaria, nesse caso, né, ela fica responsável pela distribuição desses fármacos vencidos ou inutilizados. A ideia era que você não acumulasse aquela farmacinha em casa que todo mundo faz, né? Isso não deveria acontecer. A gente faz, sim, é normal. Já estamos acostumados e habituados em ter essa farmácia em casa, mas tem que ter o cuidado de vencimento, armazenamento. Tudo isso envolve o cuidado com o descarte, né? E dentro dos hospitais, alguns também já têm esse polo de descarte. Algumas instituições de ensino também já têm descarte. E aí, fazendo a propaganda do Instituto Federal de Realengo, que nós tivemos lá na época que eu era aluna, e eles continuam, tinha o polo de descarte, onde a comunidade de Realengo podia ir lá descartar, e eles faziam acionavam uma empresa responsável pelo descarte adequado desses fármacos. Ele tem que ser totalmente inativado para não ter nenhum tipo de resposta biológica depois, não pode ter algum tipo de interação com o ambiente, com o indivíduo ou com alguns animais. Tudo isso ele vai sendo estabelecido. Não adianta eu dissolver o fármaco em casa, né, pegar o comprimido, quebrar ele, dissolver, que na verdade eu estou até facilitando um pouco mais as coisas. Porque aí sim a molécula já vai ter a sua atividade ali, ela já vai estar disponível, né? O comprimido ele serve para você passar o tempo dentro do tempo de ação desse fármaco. Se eu dissolver, ele já tem o período que ele seria dissolvido, ele já perderia, né? Então, assim, existem pontos de coleta e pontos de descarte. Dependendo, você pode
fazer esse acesso dentro da sua casa mesmo, você faz o descarte. Eu sei que a Fiocruz tem o ponto de coleta, é na frente da ENSP mesmo, tem o recolhimento ali, e eles fazem tanto de recicláveis, no caso as caixas, né, dos medicamentos, quanto dos próprios fármacos. Eles só pedem que você guarde em uma sacola. Por quê? Um vidro de xarope, por exemplo, bateu em algum momento, quebra, vazou, já perde um pouco do objetivo. Então, seria você armazenar da forma adequada e entregar para outra pessoa ou para outra instituição descartar. Alguns métodos adequados seriam, por exemplo, algumas indústrias farmacêuticas. Eu sei que é difícil, a gente precisa interiorizar isso com um pouco mais de carinho, mas algumas indústrias farmacêuticas elas estão começando lentamente no trabalho de formiguinha a fazer alguns protocolos de recolhimento de fármacos que foram em excesso. Então, vendi tanto, eu vou fazer um protocolo de recolhimento desses fármacos na sociedade. Claro, vai ser sempre perto de onde a indústria estava, né? Não vai ser tão distante, mas você também pode deixar lá. E até mesmo protocolos que seria a logística reversa, né, entre aspas. Então, eu estou comprando de volta o que você não usou para que eu possa refazer o medicamento ou ajustar dentro do que eu já tenho. Um frasco, alguma coisa eles pedem para reutilizar. Isso entra na química verde, né, de reaproveitamento, evitar resíduos, e entra na parte de descarte. São algumas das ideias que eles começaram a trabalhar. Só que isso, de novo, é um trabalho de formiguinha. Tem um aqui, tem outro ali. As políticas públicas envolvendo os hospitais, elas também fazem isso de direcionar para o descarte. Não é em qualquer lixão, por exemplo, que eles chegam no destino final. E aí eu vou aproveitar para falar que não é só o medicamento que nós usamos em casa ou no hospital, os próprios meios de cultura que nós usamos com antibióticos, os discos de antibiótico que nós usamos para fazer os testes, os antibióticos que nós usamos para o teste propriamente dito, quando eles não são em disco, tudo isso também tem que ser descartado da melhor forma, ou da forma mais coerente. Alguns hospitais eles já têm, por exemplo, eu conheço hospitais que ele tem estação de tratamento de esgoto, para poder fazer essa manutenção antes que chegue na rede total, na rede coletiva, e tem uma estação de tratamento de resíduos dentro do hospital. E aí ele faz a incineração desses materiais e faz a coleta e a incineração ou inativação de alguns antibióticos. Só que isso não é tão divulgado, então seria o caso de você realmente procurar o que é perto da sua região. Não tem como você contar, né, das áreas. Eu sei que as drogarias de grande porte costumam ter. Eu puxei essa coisa do descarte, Lilian, porque isso tem a ver com um assunto que é super importante, que é One Health, ou saúde única. Porque quando a gente fala do uso racional antimicrobiano, a gente sempre lembra da prescrição do antibiótico, né? E eu separei duas coisas que eu queria falar com relação à hora de prescrição de antibiótico. São 4 regras de 4 momentos da prescrição de antibiótico e outras 7 regrinhas quando eu estou prescrevendo antibiótico, né? Quando eu vou prescrever um antibiótico, se uma paciente realmente tem uma infecção e é uma infecção bacteriana que precisa de antibiótico, porque a gente deve ver pessoal usando antibiótico equivocadamente para infecção oral. Se eu coletei as culturas necessárias e adequadas para o meu paciente, ele tem uma pneumonia com sepsis. Então, eu vou coletar material de respiratório se estiver disponível, vou coletar hemocultura, não vou coletar, por exemplo, urinocultura. Eu vou rever sempre, a cada dia de tratamento do antibiótico, se o paciente tem que manter aquele antibiótico ou não, se eu posso suspender ou se eu posso ajustar conforme o resultado de culturas. E a duração desse tempo de antibiótico, a gente não trabalha mais com múltiplos de 7, e isso é uma coisa super arcaica. Hoje em dia, a gente trabalha com tempos mais curtos, inclusive, de 5 dias ou menos de antibióticos, isso é super importante.
E a outra questão, a outra regrinha que eu queria falar, que é a dos sets, né? Quando a gente vai fazer, no momento da prescrição do antibiótico, a gente tem que pensar na indicação, na droga que eu estou prescrevendo, pensando em qual bactéria que eu estou querendo tratar, em qual o foco de infecção e qual a sensibilidade esperada, qual o diagnóstico é importante, né? Se é uma pneumonia, se é uma infecção de corrente sanguínea, a dose do antibiótico, a duração do tratamento, se eu posso descalonar dia a dia que eu vou ver o paciente, ou ajustar esse antibiótico. São os 7 Ds, né, que vem do inglês, são regras importantes na hora de prescrever o antimicrobiano. Mas, além dessa questão da... Desculpa, fiquei de lado que eu estava lendo, fazendo a colinha das imagens. Mas, além dessas questões, dessas regras, né, na hora de prescrever o antibiótico, pensar na infecção, de pensar nas culturas, e na hora de prescrever, pensar na indicação, na dose, no tratamento, na duração, no ajuste futuramente, isso é o uso racional de antimicrobiano naquele momento. Mas a gente tem que pensar num momento mais abrangente uso racional. A gente sabe que tem muito uso de antimicrobiano na pecuária, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. Inclusive, já existe lei, né, de proibindo o uso de colistina em pecuária por conta disso, porque você acaba fazendo seleção de resistência nos animais, que muitas vezes são usados para consumo, então pode levar resistência para a gente. Isso é uma forma de você ter um antibiótico no meio ambiente e fazer uma seleção, assim como é a questão também do descarte antimicrobiano. Não só o descarte antimicrobiano que você leva para sua casa, seja oral, comprimido, cápsula ou solução, seja descarte do antibiótico do hospital, que pode ser frasco ampola, que já está mais bem estabelecido a rotina de descarte e incineração para não ir para o ambiente. Seja descarte do material do laboratório, né, que tem disco, que tem fita, que tem, às vezes, material, o antibiótico em forma líquida para poder fazer os testes. Então, é importante esse descarte também. E também o descarte da indústria que faz o antibiótico, né? Para onde é que vai aquele lixo, aquele esgoto da indústria que faz antibiótico? Se ele é tratado antes de ele descartar no ambiente, tudo isso você vai fazer uma seleção de resistência, né? E a gente acaba vendo o impacto, que já tem alguns trabalhos, né, publicados no Brasil e no mundo, mostrando não bactérias especificamente, mas genes de resistência de bactérias hospitalares, às vezes tem em bactérias de ambiente, que não causam infecção na gente, então a gente não sabe como é que vai ser esse impacto para a gente, mas trabalhos que mostram no Rio de Janeiro, as praias do Rio de Janeiro, presença de genes de resistência, por conta dessa chegada, de alguma forma, do antibiótico no meio ambiente e fazer uma seleção de resistência. Então, por isso que hoje em dia, cada vez mais está em voga o One Health, está em voga a saúde única. Então, o uso racional não é só na hora daquele meu paciente que eu estou vendo, que eu tenho que pensar não só naquele paciente, mas todos os pacientes que eu vi e verei, né, ecologicamente pensando, mas também em todos esses outros aportes possíveis de antibiótico no meio ambiente que possa fazer uma seleção de E na multiresistência. veterinária também, né, Débora? Porque, Sim. Além querendo da ou não, pecuária, a a veterinária também a usa veterinária muito, ela está Mari. em alta também. E acaba que Gente, um grande problema dos antibióticos, assim, e aí eu falo problema porque realmente é uma bola de neve, é que muitos são utilizados para animais e para humanos. Nós temos uma lista que é padrão. Pode mudar a dose, mas é o mesmo antibiótico. É a mesma então, função. eu É a descobri mesma lógica. alguns anos atrás, mas não tô recente disso aí não, mas eu descobri que se a gente fica enlouquecida com o ciproempírico para infecção urinária, que tem resistência, induz resistência e tem muita resistência, já é um problema. Eu descobri que na veterinária, o antibiótico empírico para infecção urinária é imipenem. Eu quase tive um treco. Né? Na verdade, Não dá, a gente. veterinária fica pior ainda. Não falando mal dos veterinários, tá, gente? Mas tem muito do empírico na veterinária. Sim. É o tratamento todo empírico. E eles não pensam que tenha esse retorno para a gente. E querendo ou não, o contato está ali. E aí você começa a puxar o One Health, vai para a bactéria zoonótica, vai para o gene disponível no ambiente. É o mesmo antibiótico. Uma coisa que eu peguei muito nesse gancho do mestrado para o doutorado foi de grupo farmacofórico. Né? Foi a importância de você saber o grupo farmacofórico da molécula que você está usando. Para quem não sabe, o grupo farmacofórico é o que realmente dá o efeito do fármaco, né? Aquele que tem a estrutura principal, né? E um que eu discuti muito foi da cloroquina, que tem o grupo farmacofórico das quinolonas. E nós usamos na pandemia
como água, né? Então, cai na mesma situação. Equivocadamente. Vamos deixar isso bem claro. Equivocadamente Mas não era para outra coisa. Mas isso, quando eu peguei para discutir, e até uma professora que trabalha lá no laboratório agora, ela chegou a comentar comigo, falou assim, eu estou tendo muito caso de salmonela resistente. Do nada. Ela trabalhava num laboratório de enterobactérias, né? E ela começou a falar, estou vendo muito salmonela. A gente está começando a estudar que é por causa da cloroquina. E a gente começou a discutir e foi realmente. Existe uma ligação, não está 100% comprovada, porque ainda não fecharam, né, os estudos de causa e efeito, mas já está ali. Assim como a ivermectina, ela tem atividade para micobactéria. É realmente usada? Não. Tem ainda o espectro, o tratamento de fato de micobactérias, né, da tuberculose. Mas nós já temos casos de resistência de pacientes com tuberculose por bactéria resistente que está muito associado porque a pessoa estava usando ivermectina. E aí, como é que você explica? Era um paciente que tinha tuberculose, ele estava fazendo o tratamento dele, começou a usar ivermectina na pandemia. Quando foi fazer a segunda análise que o tratamento não estava funcionando, a única explicação que tinha ali era a ivermectina. Então, isso não envolve o uso racional só do antibiótico, porque ali a gente não estava falando do antibacteriano propriamente dito, né? É o cuidado que a gente tem que ter de usar os antibióticos, os fármacos de uma maneira geral, para não refletir na saúde. E aí, saúde, realmente, saúde ampla, saúde única, uma só saúde, né, agora. Em que ponto, graças a Deus, a gente está começando a discutir muito mais a saúde única, está começando a ter esse foco, tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles estão trazendo esse reforço, né? Mas vamos pensar aqui com carinho, né, Débora? Até que ponto a gente tem tempo para fazer isso? Até onde a gente consegue trabalhar? Porque as ODS são até 2030. O limite que a OMS deu já é 2050. A gente está em 2024. Já não tem mais. Já está perdendo. Não sei se a gente vai conseguir correr atrás do tempo perdido. Mas voltando ao que você falou do tratamento empírico dos veterinários, eu vejo muito tratamento empírico também na prática médica. Eu costumo dizer que o antibiótico tem 4 vias: via oral, via intramuscular, via intravenosa e via das dúvidas. Então, eles prescrevem muito antibiótico porque eles estão inseguros, empiricamente, e sem uma investigação prévia de foco de infecção, de cultura, de outros exames complementares diagnósticos, sem uma revisão em 24 horas. Eu não estou falando para você, o doente tá grave, chocado, eu não sei se é um choque hemorrágico, se é uma outra coisa, se é bacteriano, se é infecção bacteriana ou não. Eu não estou falando que você não tenha argumentos para você fazer o antibiótico naquele momento no D0, digamos assim, na hora zero. Mas rever em 12 horas, em 24 horas, em 48, 72 horas. Vamos rever o diagnóstico. Pô, descobri que ele fez uma hemorragia digestiva baixa, ele fez um TEP, ele está fazendo uma sepse viral. Vamos rever o diagnóstico desse paciente, vamos rever o antibiótico. Eu fiz, da dúvida, fiz o meropenem e veio uma E. coli multisensível. Vamos descalonar esse antibiótico. Então, o chute, o empírico, sem uma investigação prévia, sem uma investigação consciente, sem uma revisão de você ver aquele antibiótico, rever se ele foi bem indicado, rever o tempo, rever a dose, rever o próprio antibiótico, se pode ser suspenso ou descalonado ou ajustado. Eu acho que isso é muito importante e isso, sem dúvida, vai ter um impacto na resistência microbiana, e isso é o que a gente pode fazer enquanto indivíduos, enquanto profissional de saúde, para poder conseguir fazer esse uso racional dos microbianos e fazer uma menor pressão de seleção para bactéria resistente. Vou adicionar a parte de não automedicar, né? Porque nós falamos muito do médico, do farmacêutico, do enfermeiro como atuante para essa parte de uso racional, mas também tem que reforçar a ideia de que nós também o usuário, né? O paciente, né? Pois é, porque isso todo mundo tem pelo menos um relato de fulano usou, funcionou, vou usar também, ou eu estou acostumada, quando eu fui no médico ele passou isso, eu vou
tentar usar o mesmo medicamento. E as farmácias não têm tanto controle assim, né, da prescrição do antibiótico. A gente sabe que tem essa falha que a Anvisa e o CFF tentam corrigir há anos e não conseguem, né? Então, por favor, pessoal, acho que a mensagem aqui também é não se automediquem. Vai no eu gostaria, inclusive, de pedir a vocês, né? A gente está partindo para finalizar, exatamente isso, né? Que cada uma de vocês colocassem isso para o pessoal leigo, né? Porque a gente fala leigo, mas que não é o pessoal da nossa área, né? Então, que vocês colocassem essa mensagem e falassem algo mais que vocês queiram. Eu vou agradecer, tá? A presença da doutora Débora aqui, com muito carinho. Ela sabe, eu sou muito fã da doutora Débora. Lilian, estou virando sua fã. Eu sou muito sincera, né? Estou virando a sua fã. Quer dizer, mas assim, de verdade, muito obrigada. E Marcos Vinícius, muito obrigada também. Mas eu queria que vocês... eu vou passar a palavra para o Marcos, né? Ele fala, e nesse final vocês ficam com a palavra para falar para esse público, tá bom? Da sociedade. Marcos? Bom, acho que foi bem esclarecedor. A gente falou de bastante coisa aqui. A gente agradece o tempo da doutora Lilian, da doutora Débora, de estar aqui. A gente esclarece para todo mundo, justamente, elas dão o tempo dela para estar falando com a gente aqui, se deslocando dos locais, parando um pouco. Hoje é terça-feira, vai dar 20 para as 9 da noite. Todo mundo tem alguma coisa para fazer, então a gente agradece de coração vocês estarem aqui, dando o tempo de vocês, a informação, o conhecimento de vocês, passar para todo mundo que está na live aqui, tá bom? Dando um recado para todo mundo, segue a gente lá no Instagram, vocês vão ser comunicados da próxima live que a gente vai fazer, tá bom? E se quiser, tiver um tempinho, meio café para virar sócio da gente, para ajudar a gente no canal, tá bom? Doutora Lilian, a senhora passa o fechamento, faz o fechamento da live, depois a doutora Débora encerra a noite de hoje, tá bom? Obrigado. Bom, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de mais um convite aí. Eu acho que é a terceira vez que eu participo do Micromeio. Já é sócia. A Débora também. A Débora também já está nesse caminho também. Mas é bom, eu sempre reforço que esse canal é muito importante para a gente fazer essa divulgação científica, mas popular, né? A gente trazer o conhecimento para quem está na base, que não adianta nada deixar entre os pares, né? A gente precisa divulgar para quem realmente importa, que é o nosso público, é o nosso foco. E eu acho que, além da mensagem de não se automediquem, né? Eu acho que eu deixei isso com carinho ao longo da minha vida, né, acadêmica, profissional, que a saúde ela nunca é só minha. A saúde coletiva, ela é de fato coletiva. E agora a gente consegue abordar isso dentro de One Health, falando que a saúde não é só saúde humana. Do mesmo jeito que eu tenho que me preocupar com a minha saúde, com a saúde dos meus, né, que seriam meus familiares ou meus amigos, eu tenho que me preocupar com a saúde do próximo, com a saúde dos animais e com a saúde do meio em que nós estamos, que seria o meio ambiente. E se nós estivermos naquele trabalho de formiguinha, repassando essa ideia de pouquinho em pouquinho, e cada um fizer o seu papel, pode ser que você só tenha como fazer a coleta, o descarte e evitar a automedicação, né, no extremo, dentro da sua casa ou dentro do seu núcleo familiar, já está bom, já é alguma coisa. É melhor do que não fazer. Né? É melhor do que você esperar que outra pessoa faça por você. Então, eu acho que a mensagem principal aqui, dentro da semana de uso racional de antibióticos, é você não se automedicar, você saber como, onde, quando procurar o médico, e você fazer o seu papel, dentro das suas limitações e possibilidades, para a saúde coletiva mundial, dentro de todos nós. É tudo uma coisa só, é tudo saúde única. Eu acho que eu acabei conseguindo falar os pontos-chave que eu queria falar no finalzinho da live, né? Quando eu puxei os 4 pontos na hora da indicação de antibiótico e 7 na hora da prescrição. Reforçar o que a Lilian falou, né? Do usuário
ter consciência de não se automedicar. Se você não é da área de saúde, não se automedique. Se você é da área de saúde, também não se automedique, procure um médico, porque às vezes a área de saúde acaba sendo pior do que quem não é da área de saúde. Se você tem dúvida, você é médico e tem dúvida do que você vai prescrever, procure a CCH, procure um infectologista. Isso é super importante. Até dia, tô com a visita aqui. Fugiu! A minha gata estava aqui no meu colo, eu ia mostrar ela por conta do One Health, né? Trazendo mais uma pessoa do One Health, mas ela fugiu agora. E queria agradecer mais uma vez pelo convite da Janaína. Conheço a Janaína já tem um tempo, tem pouco tempo, né? Da época da residência. Sou muito fã do trabalho dela, da garra que ela tem de correr atrás do que ela acredita. Também conheço já Marcos há muito tempo. Queria agradecer pelo convite, pelo espaço, dar parabéns pelo micromeio e dizer que eu estou à disposição e aí na briga, na batalha pelo uso racional dos microbianos e pelo se você quer uma coisa para você usar e abusar sem ter essa preocupação com o uso racional, é o álcool gel, é o álcool para higiene de mãos. Esse você pode usar à vontade. Adorei. Tá bom? É Muito isso. obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Gente, boa noite. Tchau para vocês. Obrigada. Tchau, Obrigada, pessoal. Boa Marcos. noite. Obrigada, doutora Débora e doutora Lília.